E aí, pessoal do Papo de Maluco, tudo bem com vocês? Então, hoje eu resolvi gravar um vídeo só eu, porque meu filho tá na escola e agora com essa época de vestibulinho, esse tipo de coisa, vai ficar um pouquinho complicado para ele aparecer. Então eu resolvi estar gravando pra gente poder estar conversando sobre algumas coisas do nosso cotidiano. Hoje eu queria trazer o tema a respeito de mãe que procura emprego. Eu acho que existe um grandíssimo preconceito com as mães que procuram emprego. Parece que mãe, ela tem uma doença contagiosa. Ela não pode ser ela mesma, ela não pode ter um trabalho, ela não pode viver uma vida que não seja sendo mãe, dona de casa. Se ela já tem um emprego, ok, pra ela é tudo legal. Mas quando ela não tem um emprego e ela já tem um filho, pra ela é complicado dela estar arrumando um emprego. Eu mesma passei por uma situação que eu achei triste, porque assim, eu fui fazer uma entrevista. E embora meu filho tenha 14 anos, tudo bonitinho, eu fui só pra me passar ódio. Não foi pra mim ter nada demais, nem. No telefone era tudo uma mil maravilha. Cheguei pra me fazer a minha entrevista, a primeira coisa que foi me perguntado, foi me passado salário, foi me passado tudo que possa imaginar foi passado pra mim. Quando chegou na hora de revisar o meu currículo, a pessoa que estava fazendo a entrevista olhou pra minha cara e falou assim: "Ah, mas você não escreveu aqui. Você tem filho?" Falei: "Tenho um de 14 anos, tá no nono ano." "Ah, mas quando acontece alguma coisa, quem que cuida dele?" Falei: "Não, minha família é uma família bem estruturada e se eu preciso de alguma coisa, se tem algum meio de eu fazer alguma coisa e eu não puder fazer, a minha família tá sempre me ajudando." "Ah, mas você sabe que o emprego é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 8 da noite." "Sim, meu filho entra na escola no período da tarde." "Mas nesse período da manhã, com quem que ele vai ficar?" Gente, meu filho tem 14 anos. Não teria necessidade nem de eu responder isso, porque 14 anos é uma pessoa completamente independente. Mas vamos lá. Falei, não, meu filho tem uma pessoa que fica olhando ele. A minha mãe também pode olhar ele. Não, pra mim, não tem problema. A minha família é uma família bem estruturada. Como eu já disse. "Ah, entendi. Seu filho tem pai?" "Ah, ele veio voando assim, e caiu dentro da minha casa. Ele não tem pai, não." "Sim, tem. E ele te ajuda?" "Sim, eu acho que o pai ajudar a mãe não é nenhum favor. É mais do que obrigação dele ajudar a mãe. Graças a Deus isso eu tenho aqui." Ele me ignorou, né? Como se eu tivesse falando com o vento. Olhou pra minha cara e falou assim: entendi, né? Então legal. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Se você precisar viajar, fazer alguma coisa, tem alguém pra cuidar dele?" Gente, eu já tinha falado anteriormente que eu tinha uma família, que ele tinha condições de cuidar dele, alguma coisa assim, se eu precisasse. Mesmo ele tendo 14 anos e não precisasse de nada. "Ah, tá. Então ele fica com os avós." "O que que tem ele ficar com a avó? Ou com a avó, ou com o tio? O que que tem? Torna a gente menos mãe a gente precisava às vezes pedir ajuda?" Eu acho que não. Então tava tudo a mil maravilhas. Pro meu lado, tava tudo legal. No meio do caminho, ele olhou pra minha cara e falou assim: "Ah, então, como eu chamei mais pessoas, até o final da tarde eu te ligo pra dizer se você vai ficar com a vaga ou não." Falei, "Ah, quer ver que não vai ligar nada?" Dito e feito, não ligou. Mas antes disso, ele tinha me falado que não tinha ninguém mais. Ele tinha chamado somente eu, porque ele tinha adorado meu currículo, que tava tudo muito legal, e ele só tinha me chamado mais mesmo pra me conhecer, porque o meu currículo já dizia muito de mim. Ele já tinha conferido minha carteira de trabalho, dito que tava tudo certo, só que foi a pergunta-chave que fez doer. "Você tem filho?" Eu queria tentar entender qual que é o problema desse povo. Quem é mãe não tem responsabilidade? Quem é mãe não tem direito a ter um emprego? Eu acho que quem é mãe tem mais o direito de ter emprego do que. Não que a mãe seja melhor do que qualquer coisa, mas a mãe tem aquela responsabilidade. Se eu não fizer, quem vai fazer? Então, eu me senti muito irritada com essa parte.
Porque a gente sabe que nessa história de a gente te liga mais tarde pra te dizer se você. Mas a gente liga pra te dizer se você passou ou não na entrevista, é mentira. Eles anotam alguma coisa no currículo da gente, na frente da gente, e a gente sabe que o que acontece? Ai, não. Nosso currículo faz o quê? Ou ele é rasgado, ou ele vira rascunho. Por mais que a gente tenha toda a qualificação, que a gente seja melhor do que qualquer um que esteja no mercado e que não tenha filho, pra gente é uma coisa assim que é complicada, pelo fato da gente ter filho. No meu último emprego, antes de eu ficar desempregada agora, nesse meu último emprego, eu menti que eu não tinha filho. Porque eu vi várias pessoas na fila que tinha acabado de fazer a entrevista falar assim: ai, não pegou porque eu tenho filho, né? E aí diz que é uma responsabilidade a mais, que não tem com quem deixar, que se de repente ficar doente. Opa! Ai, tá derretendo o celular, meu Deus do céu. Bom, voltando. Que se de repente ficar doente, eu não tenho com quem deixar, que não vai ter o que fazer e não sei o que, e parará, piriri, pororó. Gente, tem sim o problema da gente ter que ser presente na vida dos filhos da gente. Claro. Porém, se a gente tem uma família que é estruturada, a gente conversa com o empregador, explicando que a gente tem essa família, que a gente tem esse seguro, que a gente tem todo esse tipo de precaução, por que não empregar? Qual é o preconceito com a mãe? Qual é o preconceito com aquela que provavelmente tem um currículo melhor, mas ela não pode exercer porque ela é mãe? Qual que é o problema? Então, porque é mãe, a carreira acabou? Porque mãe não tem motivo para sonhar? É uma coisa que a gente fica se perguntando, né? A gente sabe que ser mãe é um trabalho em tempo integral, que a gente precisa ser mãe, mas antes de tudo, a gente tem que lembrar que depois de uma certa idade, os filhos da gente criança e vai embora. E a gente vai ficar. E independente de qualquer coisa, a gente precisa continuar vivendo. As pessoas acham que porque virou mãe, morreu. Porque virou mãe, ela vestiu a roupinha de dona de casa e é obrigada a ficar sendo dona de casa. As pessoas deveriam entender que isso é uma opção. E não que isso tem que ser uma obrigação. Ser mãe é maravilhoso. Ser mãe é uma experiência que a gente quer fugir de casa, mas a gente quer levar a cria, que é o motivo da gente querer fugir de casa. Então eu fico pensando, o porquê? Por que a gente tem que procurar uma rota alternativa pra gente poder pagar as contas da gente? Porque a gente é mãe. Deixa aí seu comentário, se inscreve no meu canal, deixa seu like. Se você passou por alguma experiência igual a essa, brigadão, viu? Beijo. Tchau, tchau.